Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos à luz das celebrações neste 2025 dos 50 anos da proclamação da independência nacional. Moçambique proclamou a sua independência nacional, corria o ano precisamente a 25 de junho. E para esta reflexão nos próximos minutos, temos como convidado o padre Felipe Couto, veterano da luta de libertação nacional. Padre Felipe Couto é bem-vindo para estes próximos minutos em que vamos passar em revista o passado, presente e futuro de Moçambique. Em 1972 é que eu desloquei-me, ou melhor, fugi de Moçambique através do Malawi, fui à Zâmbia e na Zâmbia, contatando várias organizações, incluindo as Nações Unidas, acabei por entregar-me nas mãos da Frente de Libertação de Moçambique, que é a Frelimo. Na altura estava lá o Mariano Matsinha, que ainda vive, como encarregado da representante da Frelimo na Zâmbia. Ele recebeu-me, fiquei lá, debaixo do controle da Frelimo, até que Samora Machel, da Tanzânia, não sei como ele apercebeu-se que eu estava na Tanzânia, na Zâmbia, e mandou uma mensagem a dizer que me deviam levar com urgência para Dar es Salaam, no Instituto Moçambicano. Depois da Páscoa de 1972, então, transitei com um caminhão da Frelimo que vinha de Tete e passou por Lusaka, onde eu estava, sob o controle da Frelimo, e fui levado para a Tanzânia através de Mbeya, Morogoro, até na Tanzânia, e fui recebido no Instituto Moçambicano. Então, em 72 que eu fui para lá, saindo de Lixinga. Saia de Lixinga, portanto, hoje na província do Niassa. Hoje, província do Niassa. A propósito, eu nasci a 30 quilômetros de Lixinga, em Unango. Hoje é distrito de Sanga. Na altura eu fui registrado na altura colonial como distrito do Lago, ok? Mas hoje é Sanga. E onde eu nasci é onde está a missão católica de Santo Antônio de Unango, 30 quilômetros de Lixinga, indo para o Lago, para Maniamba, Itangula e assim por diante. Quando foste de Moçambique em 1972, já era padre? Já era padre por 3 anos. Por 3 anos? Sim. Onde é que estudou até chegar lá? Primeiro, escola primária, preparatória, tudo isto em Niassa, no distrito de Ngaúma hoje, que está entre Lixinga e Mandimba, Ngaúma, missão de Massangulo, onde estavam os padres, estão ainda os padres da Consolata. Os padres da Consolata fizeram este ano 100 anos de presença em Moçambique. E quando eu nasci, eles estavam aqui em Moçambique pelo menos aí uns 15 anos. Eles chegaram em 1925 e eu nasci em 1939, ok, 14, 15 anos. O que é que o leva a fugir e juntar-se a Frelimo? Para onde? O que é que o leva a fugir de Moçambique e juntar-se a Frelimo? Não me sentia à vontade. Primeiro, era para mim difícil ter paciência num regime onde, quando eu falava
ou na igreja, ou na escola, igreja na pregação, por exemplo, missa dos domingos, que eu devia controlar-me e nunca dizer, por exemplo, que eu gostava que Moçambique fosse independente, ou que eu compreendia aqueles que estavam a fazer a guerra colonial, aquilo que eles chamavam turras, ou guerrilheiros, ou guerreiros. E uma situação daquelas onde eu era quase obrigado a fazer violência sobre mim mesmo, fez-me decidir de não dizer nada a ninguém. Bom, disse a alguém que está vivo ainda hoje, e eu disse, ele era aluno da escola ali em Lixinga, eu disse a ele, olha, eu vou sair e não volto. Vou para ver se posso ir para a Tanzânia e vou juntar-me àqueles que estão a lutar para a independência. Devo dizer que eu, na altura, conhecia muito pouco sobre a Frelimo, sabia quem é Eduardo Mondlane, porque tive a ocasião de ler, acompanhei que foi morto, e que o Samora Machel o substituiu, tinha pouca história. Comecei a perceber o que era a Frelimo com a fuga que tive através do Malawi, através da Zâmbia, onde me encontrei pela primeira vez. Até chegar à Tanzânia. Como é que foi o processo da sua inserção depois de chegar a Dar es Salaam? Chegado à Tanzânia, quem me recebeu foi o Instituto Moçambicano, e me recebeu no dia seguinte o ex-presidente Joaquim Chissano, que era o homem da segurança na Tanzânia, que é aquele que representava a Frelimo na Tanzânia. No dia seguinte fui ter com ele, pedi-me os documentos, mostrei-lhe o documento que tinha, que era um passaporte português que tinha já expirado, e perguntou-me por que eu estava lá. Eu disse que eu fugi. Ele compreendeu-me bastante bem e disse, olha, tu estás aí no Instituto Moçambicano, quem fez com que nós te fôssemos buscar na Zâmbia foi Samora Machel, que quando voltou de uma visita da Itália, em Bolonha, encontrou-se lá com pessoas que tu conheceste e que ou estudaste com elas ou trabalhaste com elas, e essas pessoas deram boa impressão ao presidente Machel, e o presidente Machel perguntou a eles, o que vocês querem que eu faça para vocês? Vocês que me ajudaram aqui, primeira vez que eu venho visitar a Itália. E eles deram a ele o meu nome. Disseram, olha, ali um tipo que fugiu de Moçambique, aparentemente via Malawi, e quer vir para a Tanzânia para juntar-se a vocês. Filipe José Couto, mulato, é padre que pertence aos missionários da Consolata, e fugiu de Lixinga. Então Samora pegou nesse nome, e quando chegou a Dar es Salaam, vindo da Itália, usou os meios que tinha de comunicação para comunicar com a representação da Frelimo em Lusaka. Então, quando eu cheguei lá, num primeiro tempo, ainda não tinha chegado esse telegrama. Então, Mariano Matzinha e os que estavam com ele queriam saber quem eu sou. Viram que eu falava português, viram que eu tinha um passaporte português moçambicano, mas caducado, e fiquei por aí por algum tempo a trabalhar com eles, a limpar o jardim, a horta, à espera que as coisas fossem para o melhor. De repente, depois de
3 semanas ou 4, ou um pouco mais, tudo muda. Mariano Matsinha chama-me e diz: olha, prepara-te, depois da manhã chega cá um carro com produtos de Tete e que vai para a Tanzânia até Dar es Salaam e você vai para Dar es Salaam. Pronto, fui levado por esse carro, passei a Zâmbia, Chipata, depois Mbeya, Morogoro, Iringa, Morogoro até Dar es Salaam. E então, falando com o Chissano disse que eu esperasse até que Samora aparecesse de novo. Onde que ele foi, naquele tempo, eu era acanhado um pouco, era visita, não perguntei, fiquei à espera. Passado uma semana ou assim, Samora apareceu e levou-me para falar com ele. E Samora Machel disse-me: olha, conheceste um padre chamado Bertulli, Cesare Bertulli? Eu disse: sim, conheci, está na Itália, ele trabalhou também em Moçambique. Ele é que me deu o teu endereço. Agora, diz-me lá, Samora a perguntar a mim, o que que tu queres fazer aqui? Mas saibas uma coisa, sei que és padre, mas aqui tu não podes dizer missa, como também os sheiks muçulmanos não podem fazer cerimônias. Se quiseres, podes ir rezar lá fora, quando queres e quando não tens outra ocupação, mas aqui tu não podes funcionar como padre. Então, o que queres fazer? Eu disse: olha, primeiro quero que vocês me ajudem a viver esse tempo que fugi aqui e que a Tanzânia aceite que eu estou aqui. Aí ele disse: isso não há problema, vamos arrumar. Mas o que tu vais fazer? Eu disse: olha, o que houver para fazer. Se te mandaram descascar batatas ou varrer ali, tu vais aceitar? Tu que dizem que és doutorado, não sei o que. Eu disse: senhor, aceito. Tá bom. Dali combinou-se que eu iria trabalhar no setor humanitário. Procurar livros para a escola de Tunduro, livros para o ensino secundário em Bagamoyo, medicina para os lugares onde havia socorro para aqueles que eram mutilados, também ajuda mais para o hospital da Frelimo, que estava em Mutuara. Então, Samora possibilitou-me de ir a Mutuara para ver o hospital, ir ver a escola de Tunduro, onde me encontrei com muitas pessoas. A Nielete, que agora é ministra dos combatentes, era naquela altura uma menina que está a crescer, tinha 4, 5 anos, Samito Machel, que está aqui, eram crianças. Bom, seja como for, comecei a fazer esse trabalho humanitário, procurar medicamentos, procurar mantas, procurar colchões, esteiras, trabalhar com quem está lá, discutir, participar das lições políticas e assim por diante. Vivi com eles até que em 1974 foi feito o acordo, chamado Acordo de Lusaka. Como é que na Itália se soube da sua fuga de Moçambique para se juntar à luta de libertação nacional? Não percebia. Como é que na Itália souberam que o Padre Couto havia fugido de Moçambique para a Tanzânia? Eu sou missionário dos padres da Consolata, que estão aqui em Moçambique também. Informou a eles antes de fugir? Não, eu fugi de Lixinga. E em Lixinga eu estava a trabalhar com os missionários da Consolata. Desapareci. Então lá disseram: olha, ele desapareceu, daquilo que nós sabemos, saiu da fronteira do Malawi. Eu
peguei no comboio de Lichinga a Quamba, de Quamba a Interlagos. Quando saí de Interlagos, então encontrei-me aí com várias pessoas que eu conhecia já do Niassa, Jauas, Nhanjas. Então eles ajudaram-me, levaram-me aos missionários padres brancos. Os padres brancos disseram: não fica muito aqui no Malaui, porque aqui o Jorge Jardim e o Banda se te apanham, vão te entregar de novo ao governo português. Então, olha, eu fiquei aí com os monfortinos um dia ou assim. Numa noite saí com um transporte através de Chipata, cheguei a Lusaka. Padre Couto, quando é proclamada a independência nacional, que se segue, portanto, a assinatura dos acordos de Lusaka, onde é que se encontrava? Eu, quando se fez o acordo de Lusaka, vim para cá com o último contingente da Tanzânia e depois fui me apresentar à igreja de novo e dizer: olha, eu tinha fugido, mas agora voltei. Fui me apresentar aos missionários da Consolata, aos quais pertenço. Apresentei-me aos bispos moçambicanos. Já tínhamos o Dom Januário, que ainda vive, fez 50 anos de episcopado, e o Dom Alexandre Cardeal, que faleceu. Eles vieram visitar Dar es Salaam quase no fim e visitaram a Frelimo e me encontraram lá. E eles, quando viram que eu cheguei, especialmente Dom Januário e também o cardeal, o Alexandre, eles eram apenas nomeados bispos. Foram nomeados bispos ainda no tempo colonial, né? Ainda não tinha vindo a independência, Januário e Alexandre. Acharam bem que eu voltava, tinham confiança, mas havia muita gente que pensava que este comunista, esse que estava lá com a Frelimo, o que vem fazer aqui? Esse que andou a matar por aí, se matou, não sei. Então, olha, houve um momento em que eu, para me adaptar, tive que ficar aqui e, pouco antes da proclamação da independência, voltei para a Tanzânia e falei com os bispos tanzanianos que me puseram a ensinar no seminário maior de Peramiho, a ensinar história da igreja, dogmática católica, e ensinei lá por 1 ano e meio assim, até que os bispos moçambicanos viram que esse tipo estava aqui e também e agora voltou lá e está a ensinar. E de novo falaram com os bispos tanzanianos. Os bispos tanzanianos disseram: nós podemos ficar com ele, se vocês não querem, mas dali disseram que eu podia voltar. E então comecei a trabalhar por aqui, até fui pároco da Catedral de Nampula, onde trabalhei por 5, 6 anos, logo depois da independência. Mas no dia da independência, 25 de junho, eu estava em Peramiho, mas conseguia ouvir através da Rádio Tanzânia, quando o presidente Samora Machel diz que a partir deste momento Moçambique é totalmente independente. A Acordo da Pele não chegou a prejudicar a sua inserção no processo, portanto, de integração na Frelimo? Não percebi. A sua Acordo da Pele não chegou a dificultar a sua inserção neste processo de integração dentro da Frelimo? Eu devo dizer o seguinte:
eu sou mulato, não é? Eu sou uma mistura. Sou metade negro, um quarto goês indiano. Meu avô, pai do meu pai, era um goês que foi levado de Goa para Tete. E trabalhava lá na fazenda, não sei se era contabilista. Viveu lá com uma moçambicana e lá nasceu o meu pai e meu tio. Então, meu pai é metade filho de uma mulher moçambicana negra e filho de um goês. Minha mãe nasceu em Mandimba, aqui no Niassa. Ela é filha de uma negra e de um suíço chamado Karl Schenk, que viveu no Malawi, depois veio para Moçambique, Mandimba, dali foi para Marupa, Marupa Balama, Balama em Cabo Delgado, foi para Ibo, lá em Ibo, não sei o que ele fazia, e lá faleceu, está lá enterrado. O nome dele está ali nos livros dos funerais, embora não se sabe bem onde foi enterrado, porque o cemitério onde ele foi enterrado com as marés está um pouco desordenado. Bom, Deus sabe onde ele está, morreu aí. Mas eu, quando entrei lá, essa coisa de dizer esse é mulato, esse é negro, a mim não tocou. Não se colocou essa questão? Como? Não se colocou essa questão da cor da pele? Não se colocou. Porque também, olha, estavam lá outros mulatos. Por exemplo, o Joaquim de Carvalho, que na altura estava na Xingueia, mas depois de 2 semanas apareceu ali. Estava lá o Rebelo, Jorge Rebelo, que ainda está por cá, anda um pouco doente, mas ainda vive. É um mulato, mais ou menos. Estava Sérgio Vieira, mulato. Nunca tive esse problema. E também nunca tive o problema religioso, porque eu, dentro do campo da Frelimo, nunca disse, ei, senhores, vamos rezar, ou vamos à missa. Não, não. Eu fiz a minha vida. Quando queria rezar uma missa, ia à procura de uma igreja ou paróquia vizinha. Quando estava em Dar es Salaam, havia uma igreja vizinha ao pé em Curacini. Eu ia lá, rezava, quando tinha tempo, não sempre, ou às vezes na catedral, tinha comunicação com os bispos da Tanzânia, com o cardeal Rugambwa, o bispo de Iringa, o presidente da educação católica que estava na igreja de Iringa. Todos tinham uma certa simpatia de falar comigo, porque também na Tanzânia existe a Congregação dos Missionários da Consolata, que até vieram para a África, primeiro no Quênia, Etiópia, depois Tanzânia, e depois há 100 anos, agora eles fizeram 100 anos, vieram para Moçambique. Padre Couto, Moçambique proclamou a independência nacional, passam-se neste 2025 50 anos. Como é que viu o processo da construção da nova nação? Eu acho que a Frente de Libertação de Moçambique, a qual sou ainda antigo combatente, não é? Eu tenho o cartão de antigo combatente em dia. E, como antigo combatente, eu digo, bem, nestes 50 anos, alguma coisa se fez. Veja lá, por exemplo, quantos advogados temos hoje, quantos jornalistas moçambicanos temos hoje. Muitos. Quantos governadores? Pelo menos 11. Antigamente, isso
tudo não havia. Temos uma bandeira, temos o hino nacional. E hoje, depois de 50 anos, temos críticos da sociedade, analistas, temos médicos, temos enfermeiros, temos polícias, né? Temos soldados, temos aquilo que uma nação pode ter, só que estamos a dizer pode ser muito melhor. É pouco, mas esse pouco foi feito. Dito isto, não estou a dizer que não é legítimo criticar. Eu próprio tenho críticas ao nosso modo de trabalhar, ou como trabalhamos, ou como estamos a trabalhar, mas eu acho que a Frente de Libertação de Moçambique trabalhou nesses 50 anos. E a festa de Moçambique independente é também uma festa para a Frente de Libertação, que bem, dizemos que Moçambique tem 50 anos de independência, a Frente de Libertação tem 63 anos. Bom, isso aí é uma grande coisa. E na minha cabeça nunca sai que quando eu andei aí atrapalhado e chego na Zâmbia, fui recebido ali, claro, queriam controlar-me porque não sabiam se eu sou um espião, é padre. Depois, sabe que sendo padre, está lá a nunciatura em Lusaka, o núncio que é o embaixador do Vaticano, estava lá o arcebispo Emmanuel Milingo. Logo perceberam, os missionários da consulata começaram a dizer em toda parte que eu devia estar ou no Malawi ou na Zâmbia, porque saí de Moçambique através de Interlagos. Então, neste sentido, tive um acolhimento que foi uma alternativa para mim, que podia dizer que quero ser independente, podia dizer que quero que os moçambicanos aprendam mais do que aprendemos até agora, e assim por diante. Portanto, Moçambique está a celebrar os seus 50 anos depois que proclamou a sua independência nacional. Entretanto, logo a seguir à proclamação da independência nacional, tivemos a Guerra dos 16 anos, que acabou durando muito mais tempo que aquilo que foi a duração que teve a luta de libertação nacional. O que é que terá acontecido para justificar esta situação? Está a falar aqui da Renamo? Sim. Bom, a Renamo, inicialmente a Renamo, aqui de dentro, não é? É algo que vem da Frelimo. Machanga Issa veio da Frelimo. Afonso Jacama, com quem eu falei também nos últimos tempos, antes que ele fosse preso no ataque que houve em Gondola, que acabou depois por fazer com que ele viesse à Beira e acabou depois por ir para, como se chama aí, onde o parque, é Parque da Gorongosa, e ficou lá e faleceu. Conversei com ele muito, especialmente quando entrei também a fazer de mediador, quando se faziam as conversações entre Renamo e Frelimo no tempo de Gebuza, e o Jacama estava em Satongira. Sim. Então, a Renamo veio da Frelimo como? Porque a Frelimo, dentro dela, houve pessoas que acharam que podiam ter mais
protestando, ou podiam ter mais, tirando gente que estava a trabalhar e não satisfazia o que eles queriam. Mas, de dentro, os que são da Renamo, especialmente inicialmente, vieram da Frelimo. Há muito poucos daqueles da companhia do Satongir, do Jacama ou do primeiro. Do André Matsangaís. Matsangaís. Há pouquíssimos aqueles que não foram Frelimo. O próprio movimento de libertação, que é Frelimo, a Frente de Libertação, dentro dela não conseguiu ter uma unidade monótona, uma unidade que depois não seria unidade, porque uma unidade política onde não há diversidade de ideias, não há diversidade de opiniões, não há diversidade também de fazer coisas um pouco diferentes, não dá. Provoca aquilo que foi o conflito que tivemos. Mas portanto, esta contradição não podia ter sido resolvida através de diálogo, tendo em conta que Moçambique acabava de terminar uma guerra de 10 anos, a Guerra de Libertação. Podia, meu irmão, mas não foi assim. E uma vez que sucedeu que não foi assim, e já é irreversível, eu não posso fazer voltar uma Xangaíça para cá, Jacama para cá, nem posso fazer voltar a Machel para cá. Eles passaram, vou passar também eu, tenho 86 anos, dias mais, dia menos, mês mais, mês menos, ou ano, todos vamos lá para o cemitério e vêm coisas novas. Então, aquela guerra interior que meu irmão está a dizer durou mais até do que a guerra colonial, é porque é uma guerra entre nós que nos devemos entender. Mas para entender-se é preciso falar e é preciso ter um espaço onde todas as partes têm espaço e tempo para fazer aquilo que eles querem fazer e mostrar o que é e o que não é. Claro que isso aí não devia ser queimar pneus, né? Não devia ser continuar a fazer o que fizemos com o governo português, que foi pegar em armas, pegar em dinamite, pegar em bombas, como se chama aquilo ali? Portanto, o Padre Couto refuta a tese segundo a qual a Renamo é criação do exterior. É criação do exterior. É criação da antiga Rodésia do Sul, é criação da África do Sul do Apartheid. Ali eu estou de acordo com o falecido Samora Machel, mas como ele faleceu também, não é sempre bom chamar Machel, ele já não manda aqui, nem pode mandar. Quem é morto não manda aqui. Mas ele dizia, nada que acontece de pessoas que vêm de fora para dentro entra sem a permissão de pessoas que estão em casa. A invasão de fora é ajudada por gente de dentro. Isso já ouviu ou não? Meu irmão, nunca ouviu isso? Em relação, portanto, a Renamo é a criação de dentro da própria Frelimo, em relação aos acontecimentos prevalecentes na província de Cabo Delgado. Em relação aos acontecimentos prevalecentes, o terrorismo na província de Cabo Delgado. Agora? Sim. Esse de Cabo Delgado? Sim. Esse de Cabo Delgado seria uma ilusão se pensássemos que essa gente de Cabo Delgado não tem nada daquilo que foi já iniciado no tempo colonial.
no tempo colonial, quando estávamos a lutar, o Cavandame o que fez? Estava em Cabo Delgado e sempre quis ser independente, nunca quis ser português, mas saiu de Cabo Delgado, entregou-se aos portugueses porque não conseguia reconciliar as suas ideias com aquelas que eram as ideias da Frelimo oficiais. Uma delas era o quê? Cavandame pensava que depois que Cabo Delgado já tinha mostrado ao Caúlça que aquela operação que lá o Caúlça fez, que ele chamou no Górdico, não acalmou Cabo Delgado e que eles podiam ter zonas que chamavam zonas libertadas. Cavandame pensava, vamos já fazer aqui, pôr bandeira, declarar independência, e daqui vamos fazer isso em Tete, em Nampula, mas a outra oficial dizia não, temos que lutar como se lutou em Cabo Delgado, no Niassa, em Tete, todo Moçambique. Lembre-se que quando, antes do golpe, ou antes da Revolução dos Escravos em Portugal, depois da morte de Salazar e quando era Caetano, Machel foi entrevistado e perguntaram-lhe, e qual é agora o seu plano? Ele diz, o meu plano, combatemos já 10 anos, estamos dispostos a ir para a frente ainda mais 10 anos, para ir para Tete, Sofala e assim. Mas depois de poucos meses, as coisas mudaram. Mas Cavandame tem em Cabo Delgado ainda adeptos. Quais são? Eu não os conheço. E se soubesse, não iria dizer aqui em público. Mas que tem, eu tenho a certeza, embora eu não sei quem é, quem não é, mas seria uma situação não analítica, propriamente dita, se dissessemos que em Cabo Delgado o cavandamenismo não existe. Mas isso ali vem até antes da Renamo. Qual é a solução que o padre Couto haveria de recomendar ao governo para se ultrapassar esta crise de Cabo Delgado? Olha, é uma coisa da qual já falei várias vezes e até falei quando estávamos na Joaquim Chissano, ultimamente, no pouco antes da independência. Eu disse que temos que levar a sério a descentralização. E eu disse aí que a descentralização é respeitar a localidade, o distrito, a província e fazer com que as decisões na província comecem a ser decisões feitas na província e que o centro, depois de 50 anos, chega, que seja Maputo a governar de maneira como está a governar os distritos, é centralizado demais e isto dá problemas que podem fazer com que aquilo que está a suceder em Cabo Delgado suceda também em outras províncias. E aí, quando eu falei de que o governo de Daniel Chapo, quando disse que podíamos ficar sem vice-ministros, muitos ficamos contentes, mas depois, pouco a pouco, começamos a perguntar: o dinheiro que o vice-ministro recebia vai para quem? Parece que está a ir para
assim chamados secretários de Estado. Eu às vezes digo secretário-geral, não, secretário de Estado, onde o secretário de Estado manda no governador da província, onde o governador da província torna-se moleque do secretário de Estado. E ele foi eleito. E isso aí não deve continuar se queremos que esta situação em Cabo Delgado acalme e se queremos que nas outras províncias não haja imitação de Cabo Delgado. Nestes 50 anos da independência nacional, para além da guerra dos 16 anos, para além do terrorismo na província de Cabo Delgado, o que acha que não devia ter acontecido? O que acho? Que não devia ter acontecido nestes 50 anos da independência nacional. Olhe, eu raciocino um pouco dessa maneira. Quando a coisa acontece, eu não me... Até agora, talvez fiz mal. Até agora, porém, o mal ou o bem é este. Quando acontece uma coisa que é crítica, eu quero evitar essa coisa. Mas pensar o que devíamos ter feito para que isso não acontecesse, eu pensei poucas vezes nisso. O que eu vejo é que se quando veio a independência e tivemos o governo de transição, e já ali no governo de transição tivemos problemas, por exemplo, o assalto à rádio Moçambique. Não sei se lembra. Ali, talvez sabíamos o que devíamos fazer, mas não fizemos. E não fizemos, e fomos para a frente. A Frente de Libertação de Moçambique conseguiu centralizar-se, centralizou-se, e fomos para a frente. Os antigos combatentes são aquilo que são, muitos deles são já velhos, estão aí com 80 e tal anos, ou 70. Entraram aqueles que se chamam geração de 8 de março, que é a nova classe que manda, além dos antigos combatentes, mas acho que, seja antigos combatentes, seja 8 de março, em vez de lembrar-se daquilo que dissemos no começo, que nós vínhamos para fazer com que aquilo que está na base seja feito também em toda parte. Não, aqui fez-se o quê? Fez-se o topo, e os antigos combatentes e os 8 de março entraram e foram à ponta da montanha que se fez e esqueceram-se da base. Esqueceram-se bastante da base. E esquecer em que sentido? Fazer com que tudo seja feito por Maputo. Se eu veja o Ministério da Educação, quantos andares tem aquilo ali? 20 e tal. Eu lembro-me porque trabalhei lá também e às vezes tinha que subir todas as escadas porque o elevador estava avariado. As pessoas que estão lá dentro, mais de uma centena, tudo aquilo ali devia estar ali ou podia estar distribuído nas províncias. Não se podia fazer que nos distritos a educação fosse mais organizada do que ela é e aqui tivéssemos menos pessoal que entra naquele edifício
com 20 e tal andares, para entrar custa tempo, quando não há ascensor, então as pessoas ficam à espera do ascensor. Depois, alguns decidem ir pelas escadas e alguns decidem voltar para casa. Não se vai trabalhar e, ao fim, proclamamos que não recebemos o nosso vencimento, mesmo se estivéssemos ausentes do nosso trabalho. Isso é o efeito da centralização exagerada. Precisamos, portanto, de descentralizar. Certeza, meu irmão. Se queremos evitar que Moçambique perca a sua unidade de Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo, ou Zumbo, Índico, Maputo, Rovuma. E isso é, em inglês diz paramount, muito importante. 50 anos depois da proclamação da independência nacional, considera que já foi realizado o sonho dos libertadores da pátria? Bom, aqueles que são antigos combatentes e aqueles que são do 8 de março e que estão quase a morrer, vamos dizer assim, ou que devem deixar os outros a entrar, podem dizer isso se facilitarem a entrada de gente nova, não só gente que pensa como eles, não só uma Frelimo monótona ou monotônica, mas outros pensadores, outros partidos, mas partidos esses também, se for possível, e acho que pode ser possível, que não estejam aí a protestar queimando pneus, a protestar dizendo que querem ir nadar na piscina presidencial, a sugerir que devemos fazer de novo um concurso, ou não sei que, para avaliar o que se deve fazer para mudar a bandeira, para tirar mais o quê? Vamos tirar o que na bandeira? Vamos tirar as espingardas, ok. Por que não tirar o livro, então? Que está ali dentro. Vamos tirar todas as cores. Então, quer dizer, vamos fazer aqui uma independência onde tudo aquilo que se fez não resta nada. Nem na bandeira. Isso não. Mas se há gente, vamos lá dizer assim, da assim chamada oposição, que é correta, que usa os meios legais, meios assumidos até pela Constituição, conseguir aceitar, se nós morremos aceitar, vendo que nós conseguimos aceitar isto, digo antigos combatentes, 8 de março e aí por diante, porque são esses os responsáveis disso aqui. Isso se vai mal, é antigos combatentes e 8 de março. Padre Couto, até que ponto o atual diálogo político nacional inclusivo pode ajudar a resolver os problemas que enumera? Na sua opinião? Pode repetir a pergunta? Até que ponto, na sua opinião, o diálogo político nacional inclusivo pode ajudar a resolver os problemas que pode enumerar? É já bom que se diz que existe esse diálogo. É já bom que se reúnem. Mas devemos evitar também outra coisa que está a suceder. Pode ser que, como eu estou cego e não leio, e confio só nos ouvidos, quando se ouve que até agora não houve nada entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, embora eles se reuniram
Então, o que fizeram nessas reuniões que tiveram, onde várias personagens até saudaram e tudo, porque encontraram-se, escreveram aí várias coisas, e agora dizem que não se resolveu nada. Então, o que fizeram lá? Deve ser um actuar que, de facto, dá fatos que mostram que se quer mudar. Não é? O Mondlane, como se chama ele, Mondlane? Quem? Eduardo Mondlane? Está a falar do presidente Eduardo Mondlane? Não. Mondlane vivo. O candidato presidencial. Esse candidato presidencial, Venâncio Mondlane, ele próprio também deveria fazer o possível de facto ter partido dele. Já tem. Não sei, eu ainda não vi esse partido. Ouvi que tem um nome e depois parece que o nome já mudou. Um momento vi que era Ana Malala, agora outros dizem Ana Amala, outros dizem Anomola, mas estamos aí a discutir coisas que não são aquelas que queremos. Queremos um partido que, quando estiver a falar para ganhar o poder, para entrar na Assembleia, não incite a queimar pneus, não incite a recusar pagar impostos à toa, porque não há país que não paga impostos, que não incite a violência, para depois dizer que não, a violência foi feita porque é culpa só da justiça, que não cumpre a vontade eleitoral. Não, isso aí é aquilo que está agora aqui em jogo. Mas aqui responsáveis para resolver isso são os antigos combatentes, muito bem, mas os antigos combatentes estão em fase eliminatória, a morte. A geração de 8 de março é a mais responsável nesse ponto. E se há aqui essa ideia de que há gente que tem dinheiro e há gente que não tem, o dinheiro está mais na classe dos de 8 de março e estará também na classe dos antigos combatentes. Mas o 8 de março, creio eu que não está a levar muito a sério o diálogo com as oposições que temos cá. Não só o partido que agora falam muito dele, do Mondlane, não Eduardo, esse Mondlane de agora que sai. E se olha bem, aqueles que são 8 de março, muito poucos deles se pronunciam sobre isso. Ou estão calados, ou juntam-se contra a oposição, mas aqueles que eles dizem contra a oposição, olhando bem, ou aquilo que eles dizem que é corrupção, que não é lei, pergunta, eles praticam essa lei, eles evitam a corrupção? Muito obrigado, Padre Couto, pelas suas reflexões a propósito dos 50 anos da independência nacional. O nosso fundo do tempo está praticamente terminado. Eu gostava de lhe dar apenas mais 30 segundos para dizer algo que acha que é muito mais importante no quadro desta conversa que tivemos. 30 segundos apenas. Não tenho muito mais a dizer. Creio aquilo que eu insisti, que os de 8 de março, que já têm algum dinheiro na mão deles, cujos filhos estão a estudar fora e não cá, que têm
possibilidades de vários passaportes, não só moçambicano, pode ter sul-africano, português, junto com ele até americano ou inglês, que estão a viver melhor do que muitos outros, sem dizer que não vivem à altura daquela gente do campo, que podemos chamar normal, aquela é mesmo pobre comparando com eles. Essa classe, que se diz sempre que foram eles que fizeram os 50 anos, faz pouco para fazer que o país funcione como deve ser e evite que o país seja destruído na sua unidade. Faço votos que o 8 de março há de mostrar mais capacidade de engajar-se, capacidade de incluir-se nesse trabalho concreto. Trabalho concreto. É isso. Muito obrigado, Padre Couto, pelas suas reflexões. Neste mais um episódio alusivo à celebração dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência, tivemos como convidado o Padre Couto, veterano da luta de libertação nacional. Para si, estimado telespectador, vai o nosso muito obrigado pela escolha e fique bem.